Salmo 16. A igreja do Senhor Jesus, ela se divide, no bom sentido, em 3 níveis de pessoas: as ovelhas, a multidão e os discípulos. A multidão são aqueles que vêm buscando o suprimento das suas necessidades. Elas vêm para a igreja porque necessita de um milagre, necessita de um suprimento de Deus. E Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu o quê? Aliviarei. Tem pessoas que permanecem na multidão durante anos. Coincidentemente, hoje eu vi uma pessoa na multidão que já está aqui 20 anos. Eu passei numa rua, coincidentemente ele estava ali saindo do carro, fumando um belo de um cigarro, acabando com o pulmão dele, né? Arrebentando com a saúde dele, mas está firme aqui em um culto, uns 20 anos. Jesus não fala para você parar de fumar, Jesus não fala para você parar de beber, Jesus não fala enquanto você é multidão, Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Antigamente você ministrava para alguém e falou: não, quando eu largar isso, largar aquilo outro, eu vou para a igreja. Eu não estou preparado ainda. Mas esse não é o ensino da palavra. Jesus disse: vinde a mim. Essas pessoas são multidão. Nós temos que ter paciência com elas. Devemos amá-las. O que muda a pessoa não é a doutrina em si, ainda que nós temos doutrina. E você vai ver durante a ministração da palavra algumas doutrinas dentro do que eu vou ministrar. Nós não bebemos, nós não fumamos, nós não concordamos com barzinho, nós não concordamos com boate, muito menos com carnaval. Mas se de repente você encontrar alguém que frequenta a igreja fantasiados, você não vai pôr a mão na cabeça e falar: sai, demônio. Não. Você fala: esse aí pertence ao quê? À multidão. Tem paciência com ele e fala: irmão, quando terminar o carnaval, nós estamos te esperando lá na célula. Vem para a igreja, tenha paciência. Aí nós temos a segundo nível, que são as ovelhas. A pessoa começa a receber de Deus, ela fala: não, eu não quero essa vida, eu não quero ser multidão, eu quero ser ovelha. A ovelha, o ensino de Jesus é outro. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas o quê? Me seguem. Para a multidão, vinde a mim. Para as ovelhas, me segue. E a pessoa começa a sair do mundo, porque ela começa a seguir o Senhor, as mudanças começam a acontecer na vida dela. Ela começa a largar o que prende ela no mundo. Ela deixa de ser multidão e ela passa a ser o quê? Ovelha. Aquilo que ela praticava no passado, ela passa a ter nojo daquilo. Ela passa a ter nojo. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de sinais. Eu estava fazendo um programa de televisão e ouvi o testemunho de uma mocinha de 13 anos. Ela disse que orava pelo pai, pela mãe. Eles de vez em quando vinham, mas os dois eram alcoólatras. E eles bebiam. Ela já não estava aguentando mais. Um dia ela ouviu falar da campanha de Daniel e começou a me assistir na televisão, e ela disse que ela pegou a água. Deus é Deus. Quem crê na soberania de Deus? Então não assusta não, irmão. Ela pegou a água, foi lá na cerveja do pai, derramou a água. Foi lá na comida que estava sendo feita, eles comeram, beberam. No outro dia de manhã o pai falou para ela: a partir de hoje ninguém bebe aqui mais, nós vamos para a igreja. Estão batizados na igreja Fonte da Vida pelo poder do Espírito Santo.
Fala comigo, Deus é Deus. Olha para o teu irmão e fala, Deus é Deus. Então a pessoa deixa de ser através de um toque do Senhor, através de um chamado do Senhor. Ele passa a se desvencilhar do pecado e se torna ovelha, ouvindo a voz. Aí nós temos o terceiro nível. Esse que eu gostaria que eu e você fôssemos. Os discípulos. Fala comigo, ovelhas. Não, primeiro, multidões, ovelhas e discípulos. O discípulo, a maneira do Senhor tratá-los é diferente. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você percebe que o funil está selecionando as pessoas. O funil ele fica fino no final. Para ser discípulo, para ser ovelha, você não pode ficar no pecado, você tem que seguir a Jesus. E para ser discípulo, você não pode fazer mais a sua vontade, a sua natureza. Quem tem uma natureza forte aqui? Levanta a mão. Se o irmão não levantou, levanta a mão dele. Fala. Todos nós temos. Temos ou não temos? Quem tem uma natureza forte? Olha para o irmão que está perto de você e fala, se não tiver uma natureza forte, eles vão te engolir, querido. Né? Nós exteriorizamos de maneira diferente. Tem aqueles que explodem. Quem é daqueles que explode? Levanta o pé. Tem aqueles que explodem outros. Porque eles te destroem quietinho, quietinho. Né? Vai pirraçando devagar. Isso é assassinato, viu, irmão? Não mata com revólver, mas mata com... Né? Faz para o seu irmão. Faz. Essa é a natureza. Para ser discípulo, essa natureza tem que ficar no funil. Jesus disse, os meus discípulos, o que eles fazem? Se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz uma vez por mês. É isso que está escrito lá? Hã? Cada dia. Põe a mão aqui. Ei, naturezinha velha. Inconstante. Olha para você mesmo, você não está falando mal dos outros. Olha para você. Natureza inconstante, rebelde. Todas as vezes que o parafuso vai apertar, ela pula fora. Fala, oh, naturezinha ruim. Vai morrer em nome de Jesus. Para isso, eu me torno discípulo. Agora, no meio dos discípulos, e é o tema do que eu quero falar hoje à noite, nós temos classificações de discípulos. Nós temos um grupo de elite. Não que Deus tenha acepção de pessoas, mas nós temos um grupo que se separa. Quando os levitas foram chamados para carregar a arca de Deus, não foi Deus que os chamou. Eles fizeram a opção. Depois que Arão fez o bezerro de ouro, Moisés desceu, pegou a espada e disse, quem é do Senhor, quem vai viver uma vida diferenciada. Deus não estava rejeitando o seu povo, Deus é Deus de misericórdia. Mas Moisés disse, aqueles que vão viver uma vida diferenciada, passe desse lado para cá. Só foi a tribo de Levi. E a tribo de Levi passou a ser a tribo dos sacerdotes de Deus. Nós estamos debaixo da nova aliança. E na nova aliança, nessa dispensação da graça, se Deus não forçava no Antigo Testamento, na nova aliança, então, Ele não força mesmo. A opção é nossa. Que classe de discípulos nós seremos? Que classe de discípulo eu sou? Eu quero estar no grupo de elite? O que é o grupo de elite? São aqueles que têm como herança, não os bens materiais, ainda que Deus lhe dá. Aqueles que têm como herança, não o poder do Espírito, ainda que Deus lhe dá. Aqueles que têm como herança, não está em uma posição
alta, ainda que Deus o coloque, mas a herança deles é uma só: andar na presença do Senhor. É um grupo de discípulos que decidiram pagar o preço de carregar a arca nos ombros. Trazer a essência de Deus para a terra. Eu vejo muita gente falando, estou na presença de Deus. Amém, irmão. Deve ter vários níveis de presença, né? Eu estou na presença, eu prego na presença. Mas como? Como? Você sabe o que é a presença? Você tem consciência do que é a presença? Eu não estou falando da nuvem que está sobre todos nós. Eu estou falando da glória que é revelada, que nos atrai. O Salmo 16, o verso 11, ele diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de quê, irmãos? De alegria. O que o salmista está dizendo? Eu não preciso de outra coisa para me alegrar, eu não preciso de outra coisa para minha satisfação. A tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor. A plenitude de alegria. Homens e mulheres que vão buscar a presença do Senhor. Homens e mulheres que vão atrair o coração de Deus, que decidiram ser diferentes. Há muitos anos atrás eu ouvi uma história lá em São Paulo de uma irmã. Ela contou essa história para nós. Uma japonesa, lá no bairro da Liberdade. Diz que tinha um irmão que não falava nada de português. E ele era pastor. E todos os dias ele saía da sua casa, passava em frente das lojas, ia para o culto, pregava em japonês, para japoneses, lógico, e ia embora. Um dia ele faleceu. Aí um dos comerciantes que estava ali, porque tem várias classificações de descendência, eu sei que era a terceira ou quarta geração. E este irmão vai para a igreja, com a família. E o japonês é meio um pouco reservado. E um deles falou: como que você veio aqui? Ele disse: eu fiquei sabendo que o pastor faleceu. E eu chamei minha família e disse: nunca mais eu vi ele. E eu deixei de ver Jesus. Então eu vim aqui na igreja para ver se tinha alguém semelhante a ele. Porque ele para mim era o próprio Cristo Jesus que passava. Ele nunca falou comigo, ele nunca entrou na minha loja, mas tinha algo diferente na vida dele. E foi a primeira família de meio brasileiros que se converteram naquela igreja. Porque um homem andava com a arca de Deus nos ombros. Ele não precisava falar, ele não precisava pregar, a presença do Senhor tocava nas pessoas. Tem uma classe diferente que Deus está chamando. Tem um preço a ser pago. Se eu e você estivermos nessa classe de homens e mulheres, aonde nós estivermos, vai ter uma revolução silenciosa do poder de Deus naquele lugar. Aonde você entrar, a fragrância, o perfume, a beleza, a unção do Espírito vai entrar com você. Quantos querem estar nesse grupo de discípulos? Levanta bem alto as suas mãos. Fala: Senhor, eu sonho com isso. Levanta a sua voz, fala: Senhor, eu sonho com isso. Leva-me a esta posição, Senhor. Eu quero ser um discípulo assim. Diz bem alto, fala: eu quero ser um discípulo, Senhor, que atrai a sua presença. Eu quero ser um discípulo, Senhor, que o Senhor tem prazer
em vir e permanecer comigo, relacionando comigo, Senhor. Isso é uma decisão que fazemos. Davi, com todas as suas fragilidades, Davi com todas as suas fraquezas, Davi com todos os seus defeitos, e por isso eu amo a palavra, a Bíblia é sagrada para mim, e esse ano Deus está me levando a devorar a palavra, a ler a palavra. A Bíblia é algo maravilhoso, ela é a verdade absoluta, ela é a palavra de Deus, ela não esconde nada, ela mostra as qualidades, mas ela escancara os defeitos, ela mostra a força da pessoa, mas ela mostra as fraquezas. Com todas as suas debilidades, este homem se tornou um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Abre sua Bíblia comigo no Salmo 27. Salmo 27, verso 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Levanta suas mãos de novo, feche os seus olhos. Fala: Senhor, abre os meus olhos espirituais, abre os olhos do meu espírito, Senhor, para que eu possa ver a tua beleza. Senhor, quebranta o meu coração, para que eu possa te contemplar, Senhor. Ele diz: eu quero, uma coisa peço. Davi faz parte dessa elite que Moisés fez parte. Quando Miriam e Arão viram um defeito em Moisés, eles se levantaram contra Moisés e Deus desceu. E a Bíblia diz que Deus chama, ai meu pai, Deus chama Arão e Miriam, chama para uma conversa. Eu imagino Arão e Miriam entrando em Terra Santa, ali, e a presença do Senhor estava ali. E o Senhor disse a eles: aos meus profetas, eu falo por sonhos e por visão. Aí ele disse: com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo boca a boca. Que coisa tremenda. Com Moisés eu falo boca a boca, e todos os enigmas eu a ele revelo. Moisés, Davi fizeram parte da elite dos discípulos em suas gerações. A Bíblia diz que o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e achou Davi. Deus está procurando em nossa geração homens e mulheres que vão fazer parte dessa elite no meio dos seus discípulos. Quem quer fazer parte? Levanta suas mãos e fala: Senhor, eu quero. Fala, diz mais alto. Fecha os seus olhos e fala: Senhor, eu quero pagar o preço. Eu quero pagar o... Levante bem alto, fala: eu quero pagar o preço, Senhor. Jesus estava na casa de Marta e Maria. E Marta, uma boa obreira, talvez se vivesse na nossa época, seria uma pastora, talvez até uma bispa. Ela preocupada em servir ao Senhor, em fazer com que o Senhor se sentisse bem. E Maria estava sentada aos pés, talvez chorando, contemplando, admirando, talvez falando no seu coração: eu não sou digno de estar aqui. E Marta corria para cá e para lá. Quando nós corremos demais na obra de Deus, nós corremos o risco de fazer com que a beleza do Senhor seja algo natural, fazer com que a presença do Senhor seja algo normal, e não é. E não é.
Ele é belo e belo cada dia que passa. Ele tem uma beleza nova para nos revelar. Ele tem a sua majestade para demonstrar para nós. E nós temos que aprender a contemplá-lo. E Marta chega para Jesus com boa intenção. Ela fala: Senhor, eu estou aqui preocupado em cuidar das coisas. Maria está sentada aí, te olhando. O Senhor manda ela me ajudar. O Senhor disse: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. O Senhor não estava recriminando a atividade de Marta. O Senhor estava dizendo a ela: você precisa das duas coisas. Quando eu estou, aprenda a me contemplar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga aleluia. Aprenda a desfrutar da minha presença. Eu já 45, me converti com 17 anos. E hoje eu tenho 40, dá quanto tempo de conversão, hein? Não vou falar mais minha idade. Estou doido para completar 70 anos, mas falta muito. Eu tenho 45 anos de pregação. 45 anos que eu prego 2 vezes por dia. Se contabilizar, dá mais. Se a gente for incluir... Porque, mas não tem, o senhor não está na reunião de manhã, mas eu estou no programa de televisão. Eu gravo um programa e faço outro. Você acha que é fácil fazer aquilo todo dia? Já pensou se todo dia eu repito a ministração? A pessoa vai aceitar? Ela vai assistir de novo? Não vai, né? E à noite eu prego. Eu brinco com a Rúbia. Tem a psicologia visual. Eu já aprendi. Bater os olhos e saber que nível de fome de Deus tem aquela pessoa. Lógico que a gente erra. Mas você aprende. Até como ele senta na cadeira. Até como ele levanta as mãos. Como ele ora. Você sabe que nível de fome tem. Você sabe, aquela região tem pessoas que têm mais. Ali tem pessoas, ali, tá. O Espírito Santo, então, se a gente que tem Ele aqui dentro, tem esse discernimento, agora você imagina, o Espírito está aqui. Quem crê que o Espírito Santo está aqui? Eu creio. Levanta bem alto as suas mãos. Fala: Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então levanta as 2 mãos e fala: o Senhor está aqui. Aleluia! Nós não podemos ser como Jacó, que depois que o Senhor foi, ele disse: o Senhor estava aqui e eu o quê? Não sabia. Não sabia. Davi: Senhor, eu quero conhecer a Ti, eu quero pagar um preço, porque a presença de Deus em nós não permite que façamos o que o cristão normal faz. O preço é maior. Ser um levita, no Antigo Testamento você tinha que pagar um preço maior. No Novo Testamento, para você ser um apóstolo, você tinha que pagar um preço maior. Watchman Nee, um dos grandes homens de Deus do passado, ele diz algo interessante. Ele diz: o cristão que ama o Senhor, está em contato permanente com o Senhor, se priva de fazer o que um cristão normal faz, porque ele quer cultivar a presença de Deus na sua vida. Ele não quer perder a presença de Deus na sua vida. Deus me chamou este ano para romper limites, e romper limites no mundo espiritual, não só no mundo natural. Eu quero andar no nível novo com Deus. Quem quer andar no nível novo com Deus? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Levanta a sua mão. Quem quer? Fala: eu vou andar no nível novo com Deus.